aqueles saguinos também, aqueles bem pequenininhos. Cebide, daí já é macaco-aranha, macaco barrigudo, bugio, que mais? Moriquis, saimiri, todos esses outros já entram na macaco-prego, na família Cebide. Aí, vou falar um pouquinho mais desses animais da nossa fauna, né, que são os mais comuns mesmo. São animais que são muito, assim, no geral, eles são muito inteligentes e a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque são animais extremamente espertos e têm uma atividade cerebral muito desenvolvida, então eles muitas vezes são mais espertos do que a gente, né? Em situações, eles até teve várias situações de fugas de animais nesses zoológicos, né? Porque são animais que são muito inteligentes mesmo, né? Eles têm os sistemas sensoriais deles são bem desenvolvidos, né? Visão, audição. E alguns dos primatas têm polegares opositores, né? Que são como se eles conseguem pegar as coisas mesmo como a gente, né? Mas falando dos calitriquídeos, que são os saguíneos, aqueles pequenininhos que eu falei, os polegares eles não são opositores e eles têm, as unhas deles são como se fossem garras, né? Então, eles têm bastante força, assim, nos dedos, tirando os polegares que não têm essas garras. Já os cebídeos, né, que são aqueles outros que eu falei, macaco-prego, macaco-aranha, tem uma variação de peso de 1 a 15 quilos, e a maioria tem a cauda prensil, que a gente chama como um quinto membro. Então, eles conseguem pegar alimento, conseguem pegar objetos com a cauda, como se fosse um membro mesmo, e eles a gente tem que se preocupar na hora da contenção física com essa cauda, porque se a gente só imobiliza esses animais que têm a cauda prensa, só imobiliza os membros, aí ele fica com a cauda solta, ele pode pegar nosso braço, ele pode até se soltar da contenção física com essa cauda. Eles têm bastante força. Falando dos babuínos, né, do mandril, da família Cercopithecidae, eles são animais muito, muito perigosos, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Eles não têm a cauda prensil, eles têm uma variação de peso de 1 kg a 55 quilos, mas a média é mais ou menos uns 20, 30 quilos. Eles têm os caninos muito desenvolvidos, tanto que recentemente eu fui anestesiar um babuíno, e a gente, na hora da avaliação, viu que ele tinha cárie, não é comum isso acontecer, e teve que fazer uma restauração do canino. E é um canino muito grande. Se esse canino pega alguém, ele faz um estrago, arranca pedaço mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses animais. E aí tem a outra família, a Ilobatide, eu nunca trabalhei com esses animais, que são os gibões, siamanques. Eles não têm cauda, eles são mais... eles têm o braço bem comprido, como os macaco-aranha também, e os caninos bem desenvolvidos. Bom, entrando na parte mais interessante, os primatas, no geral, principalmente os pequenos primatas, eles perdem calor muito rapidamente durante a anestesia. Qualquer animal que a gente vai anestesiar, a gente tem que lembrar que a gente vai deprimir, principalmente se for uma anestesia geral mesmo, a gente vai deprimir o sistema nervoso dele. E daí ele não consegue fazer algumas funções que ele faria normalmente acordado. Uma delas é o sistema termorregulador, né? Então, um animal anestesiado, ele está com o sistema nervoso deprimido, e se ele tiver com frio, se ele tiver hipotérmico, ele não vai ter aquele comportamento de tremer para se aquecer, né? Então, porque a gente deprime também o sistema termorregulador dele. Então, ele não tem ele perde temporariamente, né, essa função de se aquecer durante uma hipotermia. Então, a gente tem que fazer isso por ele. Quando a gente fala de primatas pequenos, aí isso se agrava mais ainda, porque são animais que, se a gente for ver, isso acontece com a maioria dos mamíferos, aves, répteis também, que tem um corpo pequeno, né? Então, são animais, se a gente for ver, eles têm uma superfície de contato com o ambiente muito grande, comparado com sua massa corporal.
né? Então, a massa corporal deles é pequena, né? Eles têm um peso corporal pequeno, mas eles têm uma superfície de contato com o ambiente muito grande. E isso faz com que eles percam calor com muito mais facilidade. Por isso que a gente tem que colocar tapete térmico, um aquecedor de ambiente, luva com água aquecida, qualquer coisa que faça manter esse aquecimento durante a anestesia para ele não perder. Perder, ele vai perder de qualquer jeito um pouco da temperatura. Isso é inevitável, né, durante a anestesia, mas que essa perda seja o mínimo possível e seja bem pouquinha mesmo, assim, né, bem rápida. Bem rápida não, bem devagar essa perda, para ele não perder muito rapidamente, ficar hipotérmico, e daí a gente demora muito mais tempo para aquecer esse animal quando ele está hipotérmico do que quando ele está só com a temperatura um pouco baixa, mais baixa do que o normal. Bom, acho que é isso. Também sempre tomar cuidado com ar-condicionado, com ventilador, tudo que possa resfriar ainda mais o ambiente. E também, na hora de fazer uma cirurgia, por exemplo, né, às vezes tira muito pelo da região, vai fazer antisepsia, joga aquelas soluções mais geladas também, isso pode resfriar muito rapidamente o animal. Eu coloquei aqui alguns valores basais, assim, de alguns parâmetros de frequência cardíaca, frequência respiratória, mas a gente sabe que eles são eles podem se alterar com muita facilidade com anestesia, né? A maioria dos primatas, na maioria das situações, a gente não consegue aferir esses parâmetros com o animal acordado sem algum estresse. Então, geralmente, esses parâmetros que têm valores de referência, né, parâmetros de referência, são com animais sedados, pelo menos, ou anestesiados, ou se estiverem acordados, estão sob estresse, né? São animais bem estressados. Então, a gente não sabe exatamente os valores basais desses animais, mas a gente tem uma média, assim, né? Animais maiores, né, que 1 quilo, eles têm a frequência cardíaca um pouco mais baixa, então, geralmente é inversamente proporcional ao tamanho do animal. Isso na maioria das espécies de animais. Quanto menor o animal, maior o metabolismo e maior a frequência cardíaca, frequência respiratória, às vezes até a pressão arterial também, mas isso não é uma regra 100%, né? É um geral, assim, que na maioria dos animais acontece isso, os parâmetros, eles são inversamente proporcionais ao tamanho do animal. Bom, aqui coloquei alguns parâmetros, mas quem quiser também, eu sempre deixo disponível esse material, porque tem alguns livros também. Só lembrar que os grandes primatas, eles estão muito próximos do ser humano, né? Então, os parâmetros de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, eles são muito próximos dos parâmetros do ser humano também. Isso aqui, obviamente, que varia com o protocolo mesmo de compressão química ou de anestesia. Então, se a gente usa ketamina, por exemplo, ketamina aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, vai ter alterado. Mas, se você olha um chimpanzé, por exemplo, anestesiado, numa anestesia geral, ele fica com a frequência cardíaca mais ou menos 60, 70 batimentos por minuto, que é igual ao do ser humano. Já um bugio, por exemplo, fica mais ou menos 100 batimentos por minuto. Já um sagui chega até 200. Então, por isso que eu falei que é inversamente proporcional. Eu não sei esses parâmetros de cor, eu sempre olho também, porque são muitas espécies diferentes. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com animal silvestre, a gente tem que saber pelo menos o mínimo de contenção física. Quando eu vou trabalhar com esses animais, os primatas, geralmente tem uma equipe, né, que trabalha junto, porque, como eu falei, são animais perigosos. Mesmo o sagui, ele pode provocar algumas lesões graves, né, se ele, por exemplo, morder você, né, então a gente sempre tem que ter uma equipe, pelo menos de umas 3 pessoas, para trabalhar com esses animais, para ser o mais tranquilo possível, tanto para a gente quanto para eles, né. E lembrar que primatas, a gente tem um agravante a mais, que são as zoonoses, que são animais que são muito próximos da gente. Então,
doenças, elas acabam sendo mais próximas também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não passar para eles e para eles não passarem para a gente. Então, sempre usar o máximo de materiais de proteção mesmo, os EPIs, né? Máscara, luva, avental também. Óculos seria o ideal também, né? Porque tem as secreções oculares, que pode acontecer de também, né? Na verdade, ir alguma secreção dele para o nosso olho, ou vice-versa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas zoonoses, principalmente herpes vírus e toxoplasmose, que são as mais graves para esses animais, né? Então, a gente tem várias técnicas e equipamentos que podem ser utilizados. Falando de pequenos primatas, geralmente os materiais que a gente tem como auxílio para a contenção física são luvas de raspa de couro, aqueles pulsars ou redes de captura também, toalhas ajudam bastante. E lembrar que a luva de raspa de couro, ela não te protege 100% de mordidas e arranhões, enfim. É só um auxílio para, se você, por exemplo, se o animal escapar, ele te morder, a lesão vai ser menos pior do que se você tivesse a luva de raspa de couro, mas não é uma proteção muito confiável. Então, a gente tem que fazer, mesmo assim, a gente tem que fazer uma contenção física, né? Segurar esse animal muito corretamente para não ter risco dele morder, arranhar. Saguis, macaco prego, bugios, a gente pode usar esses materiais, né? Até muriquis também, o que mais? Macaco-aranha. Aí, quando vai aumentando o tamanho dos animais, a gente já parte para uns materiais um pouco mais seguros, né, digamos assim. Então, a gente tem caixas de prensa, que ajudam bastante na hora da contenção física, babuínos, esses outros animais maiores, né, tirando os grandes primatas, de colocar o animal nessa caixa de prensa. Geralmente eles vão sozinhos, e daí a gente consegue prender ele contra a grade e aplicar a injeção intramuscular. Geralmente é tranquilo, né, são animais que estão mais acostumados com essa manipulação. Então, a gente não precisa ter o risco de pegar ele na mão, né? Então, a gente consegue fazer pela grade a injeção intramuscular. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tem a contenção psicológica também, que ela é mais utilizada para grandes primatas, que é você fazer alguns zoológicos, alguns centros de primatas, tem esse trabalho, que é chamado de taming, que você faz um condicionamento do animal, geralmente é a mesma pessoa que faz isso, né, ou veterinário, um biólogo, que está acostumado com o animal e que o animal se acostuma com ele, e daí você vai condicionando o animal para conseguir, às vezes, que tem muitos casos de grandes primatas, principalmente, que tem diabetes, doenças bem próximas do ser humano, né? Bem parecidas. Diabetes, ou aí tem que tomar insulina todo dia, ou tem, sei lá, epilepsia, e tem que tomar Gardenal, e daí não dá para ficar anestesiando o animal todo dia, né? Então, aí acaba condicionando esses animais para fazer uma injeção de insulina, por exemplo, dar uma medicação, e ajuda bastante na hora da anestesia, porque se você tiver que anestesiar esse animal que tem essa condição psicológica, nesse condicionamento, você consegue até aplicar uma injeção intramuscular de um sedativo, por exemplo, o midazolam, que faz com que ele fique mais tranquilo. Isso aqui é um exemplo de as pessoas estão sem luvas, não é o ideal é estar com luvas, essa foto é antiga, mas no zoológico de Sorocaba, esse aqui é um muriqui, e ele já estava sedado, então é mais tranquilo a contenção física, né, mas nesses pequenos, médios primatas, a gente consegue fazer a contenção física puxando os membros anteriores para trás, né, então a gente imobiliza os membros nas costas deles, e alguém segura, a mesma pessoa segura os membros posteriores, para não ficar suspenso, né, no ar, e outra pessoa segura atrás da mandíbula, para ele não conseguir mexer a cabeça, né, mexer o pescoço,
conseguir morder. Esse animal já estava com contenção química, então era mais essa contenção física para colocar ele na máscara para induzir a anestesia inalatória. É importante a gente, sempre quando vai anestesiar o animal, qualquer animal, a gente ter um checklist e a gente ter fazer um planejamento para a anestesia ser o mais segura possível, né? Então, ter o máximo de informações daquele animal, daquele indivíduo. Então, se ele já foi anestesiado alguma vez antes, como que foi essa anestesia, por isso que é importante ter as fichas anestésicas, qual que é o peso desse animal. Muitas vezes a gente só pesa o animal depois que ele já está sedado, então a gente estima o peso e daí depois, quando ele estiver sedado, a gente pesa e sabe o peso real. Mas a gente olha o peso anterior, ou a gente sabe mais ou menos pelo score corporal do animal, a gente já estima melhor, né, o peso. Exames, muitas vezes são feitos os exames, a gente anestesia para fazer os exames, então isso torna a anestesia um pouco mais arriscada, mas infelizmente, falando de animais mais perigosos, mais estressados, é um pouco inviável a gente anestesiar ele para coletar os exames, depois anestesiar de novo para fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Então, o que a gente pode fazer é olhar os exames anteriores, às vezes são um tempo grande, né, que foi feito, mas pelo menos a gente tem uma média, né, como que esse animal tá, e pela clínica mesmo do animal, né, a gente consegue saber se o animal talvez esteja com alguma gastrite, ou uma lesão renal, enfim, consegue ter algumas ideias pela clínica do animal. O jejum é preconizado para os pequenos animais, né, os pequenos primatas abaixo de 1 quilo, de 6 a 8 horas, mas isso está mudando, né, com pequenos animais. A gente já saiu no ano passado um guideline diminuindo o tempo de jejum pré-anestésico para tempo bem, antigamente a gente usava 12 horas de jejum, 8 a 12 horas de jejum, hoje em dia já é bem menos, tem uma tabelinha para isso, né, para os pequenos animais. Para os primatas ainda não mudou, mas o que eu sempre pergunto é se o animal está comendo normal. Se ele está comendo normal, e não é um animal muito pequeno, assim, né, eu mantenho esse tempo de jejum, de 6 a 8 horas, para os animais de menos de 1 quilo. Se ele não está comendo bem, aí eu já reduzo o tempo de jejum, geralmente de 4 a 6 horas, mas depende da espécie que a gente está falando também, né, do animal. Quando a gente fala de animais de primatas de menos de 1 quilo, geralmente são os saguis, né? Aí, acima de 1 quilo, esse aqui é o tempo, né, que a gente usava antes. Eu já não uso mais 12 horas, eu uso no máximo 8 horas. Então, animais acima de 1 quilo, 8 horas de jejum é o suficiente. Então, os macaco-pregos, bugios, macaco-aranha, 8 horas é o suficiente. Lembrar que são animais que têm alta taxa metabólica, então eles são suscetíveis à hipoglicemia. Por isso que é importante, por isso que eu falei, né, se o animal não está comendo muito bem, eu diminuo o tempo de jejum, porque muito provavelmente tem pouco conteúdo alimentar no estômago, né? Então a chance dele ter uma hipoglicemia é maior. Ele não está comendo muito bem, se é um animal pequeno. Aqui eu coloquei algumas vias de administração usadas para primatas. Esse aqui é um livro de anestesia de animais exóticos. Daí tem aqui um guia, né, para saber quais são os músculos mais utilizados por primatas, para via intraóssea, para via intravenosa. Mas é o que eu sempre falo, vai muito, principalmente intravenoso, né, acesso intravenoso, vai da experiência e da prática do anestesista ou do veterinário que estiver fazendo esse procedimento. E realmente é muito da preferência e da prática, né? Então, tem muitos veterinários que preferem usar a veia da cauda, veia coccígea, para fazer um acesso venoso, para coletar sangue. Eu já tenho mais facilidade com as veias dos membros, né, cefálica, ou safena, ou femoral, mas aí tem um guia, né, porque às vezes a gente fica perdido. A gente não sabe nem onde é melhor pegar acesso do animal. Aí aqui é o muriqui, o acesso na veia cefálica.
Aí isso também tem muita diferença anatômica de uma espécie para outra. Então, todos os animais têm veia cefálica, mas aí, não sei se dá para perceber, é que ela é bem medial, essa veia, no muriqui. Já no macaco prego, ela é bem na linha média, assim, do membro. Então, a gente vai lá palpando, a gente vai localizando a veia, também para, não só pela anatomia que está escrito no livro, mas a gente vai olhando o que geralmente eu faço. Quando cedo o animal, né, quando o animal já faz a contenção química e já tá mais molinho, eu já vou mexendo nele, já vou vendo onde que é melhor pegar acesso, e daí eu já otimizo o tempo, eu não fico procurando lá no animal. Esse aqui é o oxímetro de pulso. Aqui, ó, que eu falei do macaco prego. Ele é bem aqui bem quando a gente pega em cachorro e gato mesmo, né? A veia cefálica. Esse macaco aqui era um pet e ele foi fazer endoscopia porque tinha suspeita de uma gastrite e ele aí precisou passar por esse procedimento. Aí aqui já o bugio, tem a veia que chama veia braquial, que ela fica aqui no úmero, né? E daí ela é bem facinho de ver, porque nessa região geralmente não tem pelo. E mesmo se tiver um pouquinho, a gente raspa com essa tricotomia, a gente consegue ver bem a veia passando. Então, e é fácil de fixar nessa região também. Aí aqui já em grandes primatas, pode utilizar também, geralmente usa, né? Eu tava dando uma estudada, usa as veias, veia radial, eu acho, esqueci o nome, mas na mão, aí aqui também um pouquinho próximo do punho também, até a artéria, eles canulam a artéria radial também, que é mesmo que usam bastante em ser humano, né, essa veia aqui da mão. Essa foto aqui do meu professor. Bom, falando de sedação e anestesia geral, tem algumas possibilidades em primatas que a gente pode utilizar. Eu não tenho essa experiência, mas a literatura indica também alguns sedativos por via oral, principalmente como eles têm uma proximidade muito grande com o ser humano. Em ser humano, não sei se vocês já foram anestesiados, provavelmente, pelo menos para endoscopia, você toma um comprimidinho e depois um líquido, e daí depois você não lembra de mais nada, aí o anestesista pega a sua veia, às vezes até você está lembrando nessa hora, e você já apaga. Esse comprimidozinho, ele geralmente é um benzodiazepínico, parente ou mesmo o midazolam, ou algum parente do midazolam, diazepam, que tem vários, né, na medicina humana que são utilizados. Muitas pessoas tomam para dormir os benzodiazepínicos. E daí você tem amnésia, você não lembra de nada. E nos primatas também tem esse efeito, né? Então quando eles tomam esses benzodiazepínicos, ou por via oral, ou por via injetável, eles não lembram. A gente não tem certeza porque eles não falam pra gente, mas pela reação que tem nos seres humanos, a gente imagina que também nos animais aconteça isso. Eles têm amnésia retrógrada, então tudo que acontece antes, eles não lembram. Então, na hora da contenção física, se atira um dardo nesse animal, ele não lembra, né? Então, é uma possibilidade que às vezes pode misturar no suco, algum líquido, né? O ideal seria um líquido para não ter risco do jejum, né? De a gente atrapalhar o jejum. E daí você administra no animal e ele dá uma sedada boa, que eles são bem sensíveis aos benzodiazepínicos, e você consegue pegar ele com mais facilidade, uma contenção química. Via parenteral seria via injetável, você pode fazer esses benzodiazepínicos por via injetável. Como a gente já vai fazer uma injeção nesse animal, não compensa a gente fazer um midazolam, por exemplo, e depois aplicar outra medicação injetável. Então, o ideal é já você fazer já a contenção química direta. Mas a via oral é uma possibilidade. Eu não tenho essa prática com via oral em primatas, mas é uma possibilidade. E daí tem inalatória direto também. Você pode fazer em saguis, isso acaba sendo mais comum. Você faz a contenção física do animal, e daí você já coloca na máscara com oxigênio, anestesia inalatória, e você já faz a contenção química com anestesia inalatória.
Bom, a via oral, ela tem várias interferências, né, tanto a palatabilidade, tem alguns benzodiazepínicos mais modernos, ele tem eles têm um gosto mais palatável, então acaba que o animal pode não perceber que está tomando alguma coisa, só que a absorção é imprevisível, você não sabe quanto que o animal vai absorver, principalmente se você fizer algum injetável por via oral, né? Isso pode acontecer também, aí você não sabe quanto que o animal vai absorver, se ele vai absorver, enfim. Aí tem injeção manual direta, que eu falei, né? Ou a gente pega no pulsar, ou na contenção física manual, né? Com auxílio da luva, ou na gaiola de prensa, e aplica a injeção direta intramuscular. Ou a psicológica, que daí você não precisa fazer a contenção física, você já aplica no animal condicionado mesmo. Os animais mais perigosos, né, os grandes primatas, a gente faz uma contenção química à distância, por meio de zarabatana ou rifle anestésico com um dardo. Né? Então, você não, dificilmente, a não ser que esse animal esteja com contenção psicológica, né, que seja condicionado, você tem que fazer um dardo à distância nesse animal para não ter risco. Esse aqui é um bugio. Isso ele já estava sedado, então a gente tirando ele do pulsar. Isso aqui foi um projeto de mestrado que eu participei, e a gente fazia tomografia de crânio, avaliação odontológica. A gente não, né, o mestrando. E eu anestesiava os bichos, e a gente capturava no pulsar, aí fazia injeção intramuscular, depois tirava do pulsar e colocava na anestesia inalatória. Aqui ele fazendo tomografia. Como era um procedimento rápido, a gente acabava não entubando e mantinha na máscara mesmo, só com acesso venoso, mas era um procedimento bem rápido. Aqui, muriqui, que é indução na máscara. A gente pode utilizar essas mesmas máscaras que são usadas em humanos, porque encaixa bem na cara desses animais, né? Tem um formato parecido, né? Então, funciona bem essas máscaras de uso humano. E daí a gente, não sei se dá para perceber aqui, mas tem alguém segurando os membros anteriores para trás, para não ter risco desse animal superficializar e tirar a máscara, né? Que pode acontecer, ele vai lá e tira a máscara da cara dele. Então, a gente continua fazendo a contenção física até que ele esteja entubado em plano anestésico. E aqui é um bugio. Eu já estava induzindo ele na posição para entubar mesmo. Né? Bugio dos primatas bugio e muriqui são os mais difíceis de fazer intubação endotraqueal. E daí, vou mostrar um vídeo, mas a gente deixa já na posição, né, decúbito dorsal, com a cabeça próxima da quina da mesa, e daí vira, faz a flexão da cabeça para fora da mesa para posicionar melhor. Saguis são bem fáceis de entubar, então a gente vê bem, só abrir a mandíbula, né, eles bem sedados, bem relaxados, a gente consegue abrir a mandíbula superior e inferior, uma gaze mesmo, e consegue visualizar bem a glote. Isso aqui é uma sonda uretral. Aqui macaco prego na indução e depois entubado. Os fármacos mais utilizados para primatas, de acordo com a minha experiência, de acordo com os trabalhos publicados, são esses, ketamina. Antigamente usava-se ketamina isoladamente, né? Então, ketamina, para quem ainda não está familiarizado, é um anestésico dissociativo, que em doses altas ele promove uma... A gente não pode falar que é anestesia, porque a gente não consegue fazer um procedimento cirúrgico só com a ketamina e outro fármaco, porque ele não promove uma anestesia geral de fato, mas ele é considerado um anestésico dissociativo e ele é muito utilizado para contenção química, né? Então a gente consegue imobilizar o animal com a ketamina. Só que antigamente usavam a ketamina isoladamente, mas a ketamina ela tem, para ter um efeito de imobilização, tem que usar doses bem altas,
Por isso que o ideal é associar com fármacos relaxantes musculares, benzodiazepínicos ou agonistas alfa-2, para também não ter os efeitos adversos da ketamina. Né? Então, para você minimizar esses efeitos adversos. A ketamina, ela tem uma dose letal muito alta, então é muito difícil é muito difícil um animal virar óbito com a ketamina, porque a dose letal dela é muito alta. Mas quanto mais você aumenta as doses, e se você usa ela isolada, você tem esses efeitos adversos, que é hipertonia muscular, o animal fica com a musculatura rígida, ele pode ter muita salivação e às vezes até aspirar essa saliva, ele pode excitar e pode ter até convulsões, desse aumento do tônus muscular também. Então, o ideal sempre é associar com um relaxante muscular, ou midazolam, diazepam, ou agonistas alfa-2, né? Xilazina, dexmedetomidina. E tem a tiletamina e isolazepam, que é o Zoletil, que é um fármaco que ele vem em pó, que você dilui, e ele já tem o anestésico dissociativo, que é a tiletamina, associado com o isolazepam. Você não consegue mexer nas doses individuais. Então, é uma dose única para os dois fármacos, mas ele tem um efeito bem parecido da associação de ketamina com o midazolam, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns trabalhos que... Tem muitos trabalhos brasileiros com... Acho que eu só coloquei trabalho brasileiro aqui, com primata, homicídio de primatas. Esse aqui em mico-leão da cara dourada, associação de dexmedetomidina, que é um agonista alfa-2, com a ketamina, e daí tem 3 protocolos, né, 3 grupos, e daí foi visto que quando aumenta a dose da dexmedetomidina, com a dose mais alta da ketamina, houve uma maior depressão cardiovascular, mas isso é esperado, né? Esses efeitos, tanto os efeitos bons quanto os ruins, eles são dose dependente. Então, quanto maior a gente aumenta, quanto maior a dose da dexmedetomidina, que é um relaxante muscular, maior o relaxamento muscular, mas também os efeitos deletérios dela, que geralmente ela causa bradicardia, ela pode causar hipertensão seguida de hipotensão também, algumas arritmias cardíacas também. Então, isso a gente tem que lembrar que quando a gente aumenta as doses, a gente também vai aumentar os efeitos adversos. Mas e o tempo de recuperação também com as doses maiores aqui, foi maior, obviamente. Então, o animal demora mais para metabolizar e eliminar, quanto maior a dose, mas dá um relaxamento muscular bom para fazer procedimentos, por exemplo, de colheita de exames, né, colheita de sangue, exames complementares como diagnóstico de fazer raio-x, ultrassom, ecocardiograma, enfim, qualquer exame diagnóstico, e às vezes até alguns procedimentos menos invasivos, mas que você precisa de um relaxamento muscular melhor, né? Então, por exemplo, a tomografia mesmo daria para a gente fazer com uma contenção química como essa. Aí tem também, em mico-leão da cara dourada, 3 protocolos de mobilização com animais submetidos à vasectomia, isso também é um trabalho brasileiro. Então, ketamina S, que é uma ketamina mais pura, né, que é a ketamina, mas ela é mais pura, então tem menos efeitos adversos, e os efeitos bons são melhores, né, são mais pronunciados, associada com midazolam, associada com dexmedetomidina, em doses diferentes, né. Desculpa, e a ketamina normal, associada com a dexmedetomidina na mesma dose. Então, foi visto que, também, obviamente, né, a dexmedetomidina, por ser um agonista alfa-2, tem um relaxamento muscular melhor, promove analgesia, que o midazolam não promove, né, os benzodiazepínicos só são relaxantes musculares, anticonvulsivantes, mas não tem analgesia. Então, foi visto que com os 2 grupos aqui, feito a dexmedetomidina, teve um relaxamento muscular melhor, uma analgesia, mas também teve bradicardia, que com o midazolam não teve.
E aqui em macaco prego, também é outro trabalho brasileiro, associando a ketamina com dexmedetomidina, em doses diferentes de dexmedetomidina. Aqui também foi visto que com a dose maior teve um maior tempo de duração também. A média, mais ou menos, é uns 30, 40 minutos de efeito com a dexmedetomidina associada com a ketamina. Quando a gente associa a ketamina com midazolam, tem um tempo um pouco menor, mais ou menos, no máximo 30 minutos. E aqui é um outro trabalho com saguis. Não é brasileiro, mas aí associaram. Então, como eu estava falando antes, o grupo 1 usou só a ketamina sem nenhum relaxante muscular, sem uma associação. E depois colocou o animal em sevoflurano, então um anestésico inalatório. Só que daí, o que acontece? Com a ketamina isolada, ficou 3 vezes mais a dose dela associada. Então, consequentemente, os efeitos adversos também foram mais pronunciados. Quando você associa fármacos, então você faz uma diminuição das doses de todos. Então, se você usa, por exemplo, midazolam sozinho, você tem que usar uma dose mais alta. Às vezes você usa até 1 miligrama por quilo. Já se você associa com outros fármacos, aqui a ketamina, com midazolam e associado com midazolam e butanfanol, você consegue diminuir as doses de todos e ter uma anestesia mais segura. Né? Então, por isso que a gente usa muito a associação de fármacos para anestesia. A gente consegue ter essa associação, geralmente um potencializa o outro, e consegue trabalhar com doses menores, tendo uma anestesia mais segura. O butanfanol é um opioide, é sedativo também, então ele, além de causar analgesia, ele promove uma sedação boa também. Bom, falar um pouquinho de intubação endotraqueal. A traqueia dos primatas, no geral, ela é bem curta, então a gente tem que sempre palpar antes, ou fazer uma... a gente palpa para medir, ou a gente também... geralmente o que eu faço? Eu tento cortar a sonda, para não ter risco dela entrar mais do que eu gostaria, né, que eu deveria entrar, com a sonda endotraqueal. Ou você não corta ela, mas você mede o comprimento da traqueia para não passar, daí você deixa uma parte fora da boca do animal. Então, o que acontece? Todos os animais eles têm uma bifurcação na traqueia, que é na região da carina, né, que bifurca nos brônquios principais, né, nos brônquios... nossa, me fugiu. Nos brônquios principais, né, que são 2 brônquios, que vai para cada um dos pulmões. E essa bifurcação nos primatas, ela é bem cranial, rostral, né? Então, nos macaco prego, por exemplo, ela começa aqui o pescoço, daí já bifurca. Então, mas lógico, varia de indivíduo para indivíduo também. É por isso que é importante a gente palpar. O que acontece? Se a gente entra com a sonda mais do que a gente deveria e intuba só um brônquio, a gente só vai estar entubando um lado do pulmão, o outro lado do pulmão vai estar sem oxigênio, sem anestésico inalatório, aí vai colabar o pulmão, aí ele vai ficar com a telectasia que a gente chama, né? Então, os alvéolos, eles colabam, e aí o animal, ele não consegue fazer as trocas gasosas nesse pulmão. Pode ter consequências até sérias para esse animal, por conta desse pulmão colabado. Então, por isso que é importante a gente medir e colocar a sonda até antes da bifurcação. Mas isso acontece em todos os animais, essa bifurcação, mas lembrar que os macacos pregos, eles são mais... Essa bifurcação é bem cranial, bem próxima, assim, da boca do animal. Eu ia falar também... nos seres humanos, eu nunca intubei uma pessoa, nem pretendo intubar, mas nos seres humanos tem uma classificação que chama Malampati, que é uma classificação que tem 4 graus, e aí os anestesistas, eles fazem a avaliação da pessoa para ver qual grau que ela está antes de intubar, porque às vezes tem que fazer uma intubação
pouco mais, às vezes a intubação acaba sendo um pouco mais difícil, né? A intubação de ser humano, pelo que eu leio, assim, ela é bem mais difícil, né? Mas tem esse grau 4 que é o mais difícil, que realmente eles usam essa classificação para ter tudo preparado na hora para ser uma intubação mais rápida. Para a gente intubar primatas, principalmente de médio a grandes primatas, a gente usa o laringoscópio, para a gente guiar, né, para a gente conseguir visualizar melhor a glote, e sempre a gente usar tubos endotraqueais do tamanho mais adequado. O ideal é você usar um tubo endotraqueal que ele fique justo na traqueia, mas que ele não comprima a parede da traqueia. Então, ele não pode ficar muito justo a ponto de ficar muito grudado na parede, senão pode ter até necrose da traqueia, pode causar uma inflamação na traqueia, mas ele também não pode ficar muito com espaço. Esse tubo ele tem que ficar justo a ponto de não ficar com espaço fora, né, desse tubo, entre o tubo e a traqueia, para não ter risco de o animal aspirar, né? Primeiro, se ele regurgitar e aspirar. Segundo, que também ficar vazando anestésico, de oxigênio, enfim. É por isso que é importante medir certinho. A gente quem está mais habituado já olha para o animal, já meio que sabe que tubo que vai usar, né? E também a gente sabe mais ou menos pela espécie qual tubo que a gente usa. Mas é sempre bom você conferir, né? Se não, às vezes você entra com uma sonda e você fala, mas ficou muito justo, é melhor entrar com uma sonda menor. Ou ao contrário, né? Às vezes você entra muito fácil e você sabe que está sobrando espaço, daí você troca por uma sonda maior. Mas o ideal é você medir antes. A maioria dos primatas é mais fácil entubar em decúbito dorsal. Então, você, como eu mostrei a foto do bugio, você deixa o animal deitado em decúbito dorsal, flexiona a cabeça para trás, puxa para fora da mesa, e daí você coloca o laringoscópio na língua, né, para cima, para você abaixar a língua e conseguir visualizar melhor a epiglote e a glote. Dá para entubar também numa posição sentada, mas eu acho mais difícil, eu já tentei, prefiro decúbito dorsal. Importante, isso aqui é imprescindível aplicar lidocaína tópica na glote. Aí, a lidocaína que a gente vai usar depende do tamanho do animal. Se a gente vai falando de um mico, leão, um sagui, a gente usa lidocaína, até o macaco prego também, a gente usa lidocaína injetável, a gente puxa numa seringa e instila na glote. Animais um pouco maiores, a gente pode usar a lidocaína spray, que ela é um pouco mais concentrada, e em animais maiores ainda, a gente pode utilizar a lidocaína em gel, passar na ponta da sonda, também, porque às vezes a gente não tem acesso lá à glote, epiglote, então fica difícil a gente estilar com o spray ou com a seringa. Mas tem essas três possibilidades. Primatas, bom, aqui estão os tamanhos de sonda, né? Os primatas pequenininhos, a gente adapta com sonda uretral ou sondas endotraqueais menores, que não tem o balão, porque a gente só tem um balãozinho acima de 2,5. Primatas de 1 a 20 quilos, até maiores, né, que isso, a gente usa 3 a 5 milímetros, mas aí vai depender também do animal. Essa aqui é a intubação sentada, que eu falei. Eu estava tentando intubar sentada aqui, aí estava difícil, eu virei ainda decúbito dorsal. Esse aqui é o moriqui. Aí eu vou mostrar aqui um vídeo. Eu tentei passar na apresentação, ficou meio travando. Ixi. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não entendo essas coisas. Calma aí. Eu vou tentar apresentar no slide mesmo, aí vocês me falam. Tá dando para ver?
Aqui tá normal. Tá, vou passar de novo, então. Vou explicar, que fica mais fácil. Muriquis e bugios, a gente intuba dessa forma. São animais mais difíceis porque eles têm uma caixa, tem um osso, que chama de osso ióide, que ele é bem desenvolvido, principalmente nos machos. E daí, a traqueia, ela passa por dentro desse osso. E esse osso, ele é móvel. É aquela caixa acústica que faz que eles emitem aquele som, né, característico. E daí ela é móvel, essa caixa. Então, é difícil, porque além de ter essa caixa, a gente tem que passar com a sonda dentro desse osso, é bem funda, assim, a traqueia, é bem profunda a epiglote deles, a glote deles, então fica um pouco difícil a gente visualizar. Então, essa técnica acaba sendo um pouco mais, assim, acaba sendo a técnica de escolha para a gente conseguir visualizar com mais facilidade, né? Dá para ter certeza que intubou, é porque eu estava vendo, né, a intubação, mas ele deu uma tossidinha, né, então a gente sabe que está lá. E é sempre interessante a gente colocar uma guia, pode ser um pino intramedular mesmo, passar por dentro da sonda para ela ficar um pouco mais rígida e ela não ficar tão mole, daí facilita na hora. Lembrar que não pode passar a ponta da sonda, né, então ela tem que ficar só dentro da sonda mesmo, não pode causar lesão na traqueia. E daí, na hora que entra na traqueia, a gente já tira essa guia. E às vezes dá uma rodadinha assim na sonda, facilita também. A anestesia inalatória, ela eu uso muito, né, para os animais no geral, né? Eu sou bem fã de anestesia inalatória. Então, a gente tem algumas doses. Na verdade, a dose da anestesia inalatória, ela é em porcentagem, né? Então, a gente chama de CAM, que é a concentração alveolar mínima, que seria a dose dos anestésicos inalatórios. A gente não tem para todas as espécies de primatas, a gente tem uma média, que ela é de... Se a gente tem um vaporizador calibrado, a gente consegue ficar o mais próximo possível dessa dose, mais ainda se a gente tiver um analisador de gases, né? No monitor anestésico, tem essa função, é que é caro, né? Então não são todos os lugares que tem essa função no monitor, que daí você consegue saber quanto de canto está indo para o animal, consegue saber se está na dose certinho, então a anestesia fica muito mais tranquila com isso. Que seria a CAN do isoflurano 1,2, a do sevoflurano é 2%, e a do lotano, que a gente nem usa mais a lotano, é 0,9%. A CAN, quanto maior a CAN, menos potente é o anestésico. Então, o alotano, ele é bem potente, então a gente precisa de uma concentração baixa para conseguir promover a anestesia do animal com alotano. O isoflurano na média, e o sevoflurano a gente precisa de uma concentração um pouco mais alta. Isso com todos os animais acontece isso. E daí tem outros parâmetros que a gente olha na anestesia inalatória também. Mas esse aqui a gente se baseia pela literatura nessas médias aqui para todos os primatas, porque a gente não tem doses específicas para todas as espécies. Como eu tinha falado no começo, os primatas pequenininhos a gente consegue induzir na máscara com tranquilidade, ou até colocar ele numa câmara anestésica. Eu geralmente não uso essa técnica de colocar numa caixa anestésica, eu prefiro fazer na mão mesmo, que até eu vou sentir no animal também se ele está relaxando, mas você pode colocar numa caixa, pode até ser um Tupperware mesmo, transparente, que você coloca uma saída, 2 furos, né, um furo para entrar o gás anestésico e o oxigênio, e o outro furo para sair o CO2 e o gás residual anestésico. E daí você não precisa ficar segurando o animal para fazer essa indução. Já nos primatas um pouco maiores que eu falei, eu geralmente faço a contenção química injetável, com ketamina, midazolam, ketamina, outro relaxante muscular, para depois induzir na máscara. Lembrar que a depressão respiratória, ela é
sempre acontece com anestesia inalatória, então depressão respiratória e cardiovascular, né? Então, sempre quando a gente usa anestesia inalatória, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, a frequência respiratória também, e ela é dose dependente, essa depressão. Então, quanto maior a concentração do anestésico, maior a depressão. Por isso que é interessante sempre a gente usar uma anestesia balanceada. Então, a gente faz contenção química para diminuir o requerimento de anestésico inalatório depois também, né? Não só direto pegar o animal e colocar na anestesia inalatória, senão você vai ter que usar uma concentração muito alta e vai deprimir muito o animal, né? Por isso que é interessante sempre fazer uma contenção química, analgesia também, para diminuir essa concentração do anestésico inalatório. Aqui um sagui, entubado aqui com sonda uretral. É bem difícil fixar sonda nesses animais, porque eles não têm a cabeça pequenininha, escorrega, então, geralmente se fixa com gás, elástico, o que der para fixar, mas é muito comum acabar estubando esse animal a qualquer movimentação que faça, porque são animais que acaba sendo mais difícil, né? São animais muito pequenininhos. E aqui é o baraquinha, que a gente usa para animais abaixo de 500 gramas, tem esse baraca, um circuito bem pequenininho, que acaba sendo mais seguro, né? Saguis eu uso muito a aveia safena, ela é bem caudal, né? Essa aveia safena do saguis, e ela acaba sendo bem retinha, então é fácil de fixar. Aqui o babuíno, dentão do babuíno. O chimpanzé. Em relação à monitoração, a gente consegue fazer em todos os primatas, praticamente, a gente consegue monitorar quase tudo. Lógico que nos pequenininhos acaba sendo um pouco mais difícil, às vezes pegar pressão arterial pelo tamanho do animal, mas a gente consegue também. Se você tiver um monitor bom, se você tiver monitores com uma boa sensibilidade, você consegue monitorar bem, né? Então, o eletrocardiograma para ver o ritmo cardíaco, o oxímetro de pulso, e para a gente conseguir ver a saturação de oxigênio na hemoglobina, do sangue arterial. Então, a gente consegue, com o oxímetro de pulso, ver quanto está a saturação do animal, se ele está... a gente consegue ter uma ideia de como está a oxigenação desse animal, se ele está oxigenando bem. Geralmente, na anestesia inalatória, a gente deixa em oxigênio a 100%, e daí o ideal é que esteja 100% a saturação também, ou próximo disso. Então, quer dizer que o animal está oxigenando bem, e está perfundindo bem todos os órgãos, né, todos os tecidos, e a gente consegue, pelo oxímetro de pulso, a gente vê a frequência cardíaca também. O tempo de preenchimento capilar, que não precisa de equipamento nenhum, é só você fazer esse parâmetro na gengiva, qualquer mucosa, né, geralmente na gengiva que a gente faz uma palpação, tira o dedo e tem que estar de 1 a 2 segundos, que volta, fica branco, né, na hora que a gente faz esse reflexo, daí, quando eu tiro o dedo, tem que voltar em 1 a 2 segundos essa perfusão, né, a coloração mesmo dessa mucosa. Frequência respiratória, a gente consegue, observando o animal respirando, ou pelo balão, também a gente observa o balão mexendo, a gente consegue contar a frequência respiratória, mas o ideal mesmo é você ter um capnógrafo, que você acopla na sonda e no traqueal, e você consegue ver quanto de CO2 que o animal está expirando, se ele está conseguindo expirar o CO2 corretamente, e se ele não está reinalando esse CO2. Então, por isso que é importante a gente sempre usar circuitos o mais próximo possível, circuito anestésico, o mais próximo possível daquele paciente. Eu mostrei o mini baraca, é o ideal para esses saguis, para esses primatas pequenininhos, para não ter risco dele ficar reinalando o CO2 que ele expira. E o CO2, ele vê tanto o capnógrafo, ele vê tanto esse CO2 expirado, quanto a frequência respiratória também. A pressão arterial, ela pode ser tanto pelo método invasivo, quanto não invasivo. O não invasivo, você coloca um manguito, eu vou mostrar algumas fotos, fica mais fácil.
Coloca o manguito na cauda do animal ou no membro, e você coloca ou o Doppler, acha uma artéria, e consegue ouvir o pulso e consegue aferir a pressão arterial por esse Doppler, ou pelo método oscilométrico, que você coloca esse manguito e no monitor você consegue ter as pressões arteriais, sistólica, diastólica e média desse animal. E tem o método invasivo, que daí você canula uma artéria e consegue ter em tempo real, você não precisa ficar aferindo toda hora, você já consegue ver no monitor ou no seu esfigmomanômetro, você consegue ter essa pressão arterial em tempo real. Então, qualquer mudança você já vê na hora também. Mas aí tem a experiência, né, a prática e acaba sendo mais arriscado você anular uma artéria desse animal. Tem que ter, como eu falei, né, prática e experiência para você não causar um hematoma ou, né, ter um risco de hemorragia, por exemplo. Temperatura retal esofágica ou esofágica é imprescindível. Reflexos oculares. Em relação a reflexos oculares, o animal anestesiado, ele tem que estar com o reflexo corneal presente. Então, se você toca na córnea do animal, ele tem que... O ideal é a gente não tocar na córnea, né? A gente fazer um reflexo para você ver, você fazer uma manobra para você ver esse reflexo, mas não tocar diretamente na córnea, que você pode causar uma lesão. Mas esse animal tem que piscar quando tem esse reflexo corneal. Se ele não tiver com esse reflexo, é porque ele está muito profundo na anestesia. O reflexo de esfíncter anal também, você pensar a região do ânus também, ele tem que estar presente, esse reflexo. Se ele não tiver com esse reflexo presente, é porque ele está muito profundo na anestesia. Já o reflexo palpebral, reflexo de tônus de mandíbula também tem que estar ausente ou quase ausente, porque se ele estiver presente, esses reflexos, né, o tônus mandibular, o reflexo palpebral é porque o animal ainda está mais superficial na anestesia. Relaxamento muscular, ele vai depender muito do seu protocolo também, por isso que é importante, como eu falei, fazer relaxantes musculares, esse animal está com relaxamento muscular ideal. E a anestesia inalatória, ou anestesia geral intravenosa também, ela pode fazer esse relaxamento muscular a nível central também. Analgesia, sempre que for fazer um procedimento invasivo, doloroso, tem que fazer analgesia. Até que é o muriqui. Por causa dessa pigmentação aqui, mais escura, às vezes não pega tão bem o oxímetro de pulso, porque ele usa a luz infravermelha. Então, às vezes pode dar alguma interferência por conta dessa pigmentação. Mas geralmente em primata pega bem. Aí aqui no muriqui, né, a frequência cardíaca estava 120 batimentos por minuto. Aqui não estava pegando oxímetro de pulso. E aqui o CO2 que eu falei, o CO2 expirado, o valor de referência, né, o valor ideal, um animal em oxigênio 100%, e ele entubado, em plano anestésico mais estável, ele tem que estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Aqui estava 40. E aqui tem que estar até, no máximo, 5 milímetros de mercúrio, que esse valor aqui, 1, no caso, é o quanto de CO2 que ele reinala. Então, ele tem que estar no máximo 5 milímetros de mercúrio. O ideal é mesmo 0, né? Porque reinala nada de CO2. Aqui a frequência, a pressão arterial, a sistólica, a diastólica e a média, pelo método oscilométrico. E aqui a CAN que eu falei. Não sei se vocês lembram, a CAN do isoflorano e 1,2, né, por cento. Aqui estava 1,1, estava bem próximo do ideal. A temperatura retal. Aqui o bugio, que é a frequência cardíaca, oxímetro de pulso. Aqui o CO2 35, a pressão arterial. Aqui não estava medindo o analisador de gases. E aqui já o sagui, né? Como é um animal pequeno, a frequência respiratória acaba sendo mais alta do que os outros primatas que eu mostrei anteriormente. Aqui a pressão arterial.
E aqui era um macaco prego pet, então por isso que ele tinha roupinha aqui. A gente faz, assim, sempre quando o animal vai ser submetido à anestesia, a gente deixa o cobertorzinho, né, ou como eu falei, o tapete térmico embaixo, para esse animal não perder muita temperatura. Então, o ideal é que, é por isso que eu deixei a roupinha. Eu só abri para conseguir monitorar melhor, né, mas eu deixei a roupinha para ele ter uma fonte de aquecimento um pouco melhor. Aqui é o oxímetro de pulso. E aqui, no macaco prego, o manguito, geralmente eu uso esse método para monitorar a pressão arterial desses animais. Eu coloco o manguito bem próximo, aqui bem no punho, e aqui é o gel do ultrassom, né, para conseguir aferir com Doppler. Aí você, na mãozinha mesmo, você consegue bem fácil o pulso. E daí você vê lá o pulso e afere a pressão arterial. Bom, em relação à analgesia, sempre quando vai fazer algum procedimento invasivo, né, um procedimento cirúrgico, um procedimento que vá causar dor, você tem que usar um analgésico. O ideal é que use opioides, anti-inflamatórios, dipirona também, né, e a sua escolha do analgésico vai ser de acordo com o grau de analgesia que você quer. Tem analgésicos mais fortes, né, os opioides mais fortes, como a morfina, a metadona, fentanil. Tem alguns um pouco mais fracos, como a meperidina, o tramadol, butorfanol também, um pouco mais fraco. Então, vai dependendo do grau de analgesia que você quer. Quando vai fazer, por exemplo, uma orquiectomia, uma vasectomia, que é um procedimento cirúrgico invasivo, mas não é um grau de dor não é tão intenso como, por exemplo, abrir o abdômen, fazer uma SH, por exemplo. Eu uso geralmente tramadol, meperidina, e eu faço anestésico local também. Anestésico local é muito bom. Sempre que tiver a possibilidade de fazer um bloqueio local, um bloqueio, uma epidural, sei lá, um bloqueio intratesticular, quando vai fazer orquiectomia, é sempre interessante com anestésico local. A gente tem antagonistas opioides, a gente tem antagonistas de alguns fármacos que a gente usa. O midazolam, por exemplo, tem antagonista, que daí a gente consegue fazer uma reversão total do efeito do midazolam. Os alfa-2 também têm antagonistas. Os opioides também têm antagonistas. Então, a gente pode reverter os efeitos. Se, por exemplo, o animal, a gente fizer um midazolam e a gente quer que o animal acorde rápido, a gente pode fazer um antagonista para ele acordar mais rápido, né? Perder esse relaxamento muscular mais rápido. Já os opioides, a gente tem... Oi! Ixi, Maria. Mas faz tempo? Peraí. Ué? Ai, meu Deus. Ah, tá. Acabei de ver aqui. Ele mutou sozinho, não sei como. Tá, eu vou voltar nos antagonistas opioides, então. Acho que foi isso. Tá. Que estranho. Bom, voltando aqui, eu estava falando dos antagonistas opioides, que eles... uma coisa importante, né? Se a gente, por exemplo, eu já usei antagonista opioide em pouquíssimas situações na minha vida. E foi quando teve alguma complicação. Por exemplo, um animal que ficou com muita depressão respiratória por conta de opioide, que é um efeito, assim, o grande efeito adverso dos opioides é a depressão respiratória. E é dose dependente. Quanto maior a dose que você faz, maior a depressão respiratória. E quanto mais potente o opioide, mais a depressão respiratória. Então, a morfina e a metadona e o fentanil são fármacos que são bem potentes. Então, quanto maior a dose que você fizer, maior a chance de depressão respiratória. Então, eu usei em poucas situações, ou uma excitação, por exemplo, né, um efeito adverso que você tenha com opioide. Daí você pode usar o antagonista. Mas, o antagonista próprio do opioide, que é a naloxona. Né? Mas o que acontece? Se você faz um antagonista opioide, você reverte os efeitos que você quer também, que é a analgesia. Então, daí você teria que
fazer mais analgésicos para não perder essa analgesia, né? Então, antagonistas opioides, eles são mais utilizados em situações de emergência mesmo, né, em situações adversas, utilizando os opioides. Já os antagonistas de benzodiazepínicos, de agonistas alfa-2, a gente usa mais para o animal ter um retorno mais rápido da anestesia. Então, acaba a anestesia geral e ele ainda está bem sedado, a gente pode fazer os antagonistas desses fármacos, os antagonistas de benzodiazepínico, que é o flumazenil, e antagonistas de agonista alfa-2, que é a tipamezol e a embina, para reverter esses efeitos de relaxamento muscular e sedação desses fármacos que eu falei. Tem os anti-inflamatórios não esteroidais também, que são sempre que possível a gente faz para procedimentos cirúrgicos, procedimentos mais invasivos. Lembrar que são fármacos que podem causar um certo grau de nefrotoxicidade. Então, se o animal ele tem alguma lesão renal, a gente evita fazer anti-inflamatórios não esteroidais. E se ele tem também gastrite, né, também a gente pode piorar essa gastrite com anti-inflamatórios. Por isso que o ideal é sempre fazer um check-up, né, saber como está a função renal, como está os rins, e saber que ele não está com nenhuma gastrite para não ter risco de agravar esses quadros. Bom, chegando aqui no final, falar um pouquinho de recuperação anestésica. Sempre quando a gente vai recuperar os primatas, a gente tem que lembrar de algumas situações que em outros animais talvez a gente não se preocupe tanto, né? Muitos primatas são animais de grupo e se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais clássico, saguis, bugios, eu acho que é mais saguis mesmo, assim, falando dos que a gente mais anestesia. São animais que vivem em bandos, assim, grupos com vários animais, né? Se a gente faz anestesia no sagui e ele tá meio grogue ainda, e a gente volta ele pro bando, ele pode ser atacado pelo bando, porque ele vai estar com cheiro diferente, ele vai estar diferente, né? O comportamento dele vai estar diferente, ele pode sofrer ataque do bando, né? Então, a gente tem que só voltar esse animal para o grupo, não só sagui, qualquer animal de grupo, qualquer primata de grupo, a gente faz isso. Só voltar esse animal para o grupo dele, quando ele estiver totalmente recuperado da anestesia. E também, se a gente anestesia animais do mesmo grupo, se a gente anestesia no mesmo dia, assim, animais do mesmo grupo, é interessante deixar eles recuperando juntos, porque daí eles estão mais acostumados um com o outro e a recuperação vai ser mais tranquila, né? Então, é importante lembrar desses detalhes para primatas. Sempre, isso vale para todos os animais, né? Fazer uma recuperação num ambiente silencioso, sem outros animais, sem estímulos, o mínimo de estímulos visuais, sonoros possíveis, né? Então, deixar a sala fechada, com a luz apagada, aquecida também, para esse animal voltar o mais tranquilo possível da anestesia. Quando é um animal pequeno, mais tranquilo da gente manipular, a gente consegue deixar ele com cobertor, colocar a luvinha perto dele, assim, luva aquecida. Se já é um animal um pouco mais perigoso, a gente tem a possibilidade de colocar feno embaixo dele para evitar tanto a perda de calor. Então, deixa um material, né? O feno acaba sendo um material que, se ele comer, não tem problema, e ele acaba segurando esse calor embaixo dele. Aquecedor de ambiente próximo também, então a gente pode colocar, por exemplo, um babuíno. Se ele tiver hipotérmico, a gente deixa ele dentro da caixa de recuperação fechada e deixa o aquecedor de ambiente para fora, e daí ele vai recuperando com mais tranquilidade na anestesia. Bom, acho que é isso. Saguis, macaco-prego, eles têm um grau de estrabismo já normalmente, né? Então, quando eles voltam na anestesia, fica bem evidente esse estrabismo deles, eles têm essa rotação de globo ocular lateromedial, então é bem comum eles ficarem assim estrábicos. E aqui o feno que eu falei no babuíno,
a gente deixa ele recuperando assim, fica fofinho, né? Então fica um ambiente mais confortável para ele recuperar e ele não perde calor, né? Se a gente deixa numa superfície gelada, ele vai acabar perdendo calor. Ele já está hipotérmico, já perde mais calor. Então é importante a gente deixar ele nessas superfícies. E também, sempre que possível, deixar eles recuperando em decúbito external, porque daí ele consegue expandir melhor o tórax, não tem risco dele ficar dificuldade respiratória, então a gente deixa ele sempre em decúbito ou external ou decúbito lateral também. E também, se, por exemplo, o external é o ideal, né? Se ele, por exemplo, tiver com secreção e, sei lá, tiver com secreção na boca, ou se ele, por exemplo, regurgitar, aí tem menos risco dele aspirar nessa recuperação. São animais que são bem preguiçosos para montar anestesia, no geral, os primatas. Aqui eu coloquei alguns valores de referência de valores hematológicos, bioquímicos. E aqui está meu e-mail, se alguém tiver também alguma dúvida, quiser material, pode me escrever que eu também passo, ou se vocês também quiserem, eu concentro e passo para o pessoal do GES para passar para vocês também os materiais. Obrigada. E se vocês tiverem pergunta, aí eu vou respondendo aqui. Obrigada, Guta. A gente aceita sim os materiais. A gente aproveita, faz uma pastinha no Drive e disponibiliza para todo mundo, tanto para o GCAV quanto para o GES. Vamos para as perguntas. Eu já compilei aqui as perguntas das duas salas. E aí eu vou lendo para todo mundo escutar. A primeira pergunta foi da Vitória, perguntando se você já chegou a usar zarabatana. Olha, tá querendo participar da palestra. Bom, zarabatana para primata eu nunca precisei usar, porque eu ainda não anestesiei grande primata, né? Então, seria nessa situação que usaria zarabatana para esses animais. Mas para eles não, para outros animais, felinos, já uso bastante, mas para primatas não. O Lucas perguntou se vocês usam Zoletil. Usa. Eu não sou muito fã do Zoletil, eu uso mais para alguns animais específicos, mas, por exemplo, semana passada eu fui anestesiar no zoológico, em Sorocaba, e eles estavam com bastante Zoletil e não tinham midazolam, né? Tinha pouco. Daí eu levei o meu midazolam, porque eu prefiro usar ketamina e midazolam do que Zoletil. Mas dá para usar, tranquilamente dá para usar Zoletil. É que eu não gosto muito porque, como eu vou fazer anestesia inalatória, sempre, né? Eu não preciso de uma contenção química tão prolongada. E o Zoletil, ele faz essa contenção química mais prolongada, né? O Zoletil vai dando um exemplo, né? Ketamina e midazolam, a duração média para primatas é de meia hora. Já com Zoletil, pode chegar até 1 hora, se você faz o Zoletil para primata. Mas eu não preciso disso, porque eu vou colocar na anestesia inalatória. Então, e a recuperação acaba sendo mais prolongada com o Zoletil, eles voltam meio mais desnorteados do que com a ketamina e midazolam. Então, eu acabo preferindo usar ketamina e midazolam, mas você pode usar o Zoletil também. Tem doses específicas para primatas também. Certo. Ele também perguntou se os primatas desenvolvem vício por medicamentos, como o opioide. Olha, nunca vi nenhum relato disso. Não sei, né? Eu acho que vício, falando de primata, seria no caso de uma resistência, né? Porque, assim, o primata, ele não vai lá tomar sozinho o opioide, por exemplo, né? O benzodiazepínico. Eu acho que seria mais o caso de... Eu já até procurei saber isso, mas eu não achei nada falando de, por exemplo, você fazer várias anestesias com o mesmo protocolo, com os mesmos fármacos num primata, e ele desenvolveu uma resistência a esses fármacos e você precisa aumentar a dose. Eu não achei nada disso. E o vício realmente não tem nenhum relato, assim.
Porque em ser humano, realmente, opioide causa muito vício em ser humano, né? É muito perigoso usar. O Lucas também perguntou se faz TIVA em primatas. Pode fazer, mas eu não tenho experiência cultiva para falar, mas o Ricardo Villani, né, que é o professor lá do Sul, ele usa bastante, do Paraná, né, ele usa bastante TIVA, ele é o rei da TIVA, e tem, eu sei que ele usa para primatas também, mas eu não tenho essa experiência para poder falar aqui. A Júlia perguntou: no caso da contenção psicológica, se a pessoa com quem o animal se acostumou morre ou muda de trabalho, o animal tende a apresentar maior relutância em realizar os comandos ou obedecer? Ah, eu acredito que sim, né, porque a pessoa, nossa, mas que situação trágica, né? Mas eu acredito que sim, porque o ideal sempre é acostumar com a mesma pessoa, né? Então, porque o animal ele vai ganhando confiança com essa pessoa, né? Na verdade, a pessoa ganha a confiança dele, né? E daí você acaba tendo mais facilidade para trabalhar com o animal. Então, realmente, é um trabalho, assim, é que eu não tenho, eu não sei ao certo, assim, como faz essa proteção para poder explicar aqui, mas eu sei que é um trabalho demorado, né? Para poder ganhar a confiança do animal e poder fazer com mais tranquilidade essa contenção, eu sei que é um trabalho de bastante tempo, né? Mas acredito que até treinar outra pessoa leva tempo, né? A Luíse, ela fez uma pergunta um pouquinho meio confusa, mas então eu vou te passar do jeito que eu entendi. Se conseguir burlar a palatabilidade, teria como ofertar o pré-anestésico via oral para os primatas por meio de enriquecimento alimentar? Sim, entendi. Então, a grande questão é a palatabilidade mesmo, né? E se é um fármaco. Alguém desativou meu. Ah, isso que aconteceu. Alguém desativou meu microfone. É, não, mas agora deu certo. Então, é... bom, então, deixa eu ler. Se a gente for fazer um benzodiazepínico, que ele não tem uma palatabilidade tão boa por via oral, e são animais que são muito inteligentes, né? No geral, eles já são muito inteligentes. Se muda a rotina. Gente, quando vocês mutam, não muta só para vocês, muta o áudio de quem está falando. É o Arthur que está fazendo Não isso. é para vocês mexerem isso. Acho que deu certo. Joga aí o Então, nome dele na roda, gente, para ver se ele para. não, deu certo. É sem querer, né? Coitado do menino. Não foi de propósito. Mas então, voltando ao raciocínio aqui. Então, se a gente usa um benzodiazepina, hoje em dia, como eu estava falando, hoje em dia já tem fármacos sedativos que têm uma palatabilidade boa, principalmente que usam em crianças, né? Que eu acho que é mais complicado. E daí dá para usar esses fármacos. Arthur Portela, para de desativar meu microfone. Bom, eu estou perdendo o raciocínio aqui. Vou voltar aqui. Então, e daí, se você usa um fármaco que ele tem um gosto diferente, gosto ruim, o animal vai perceber, né? Então, como a Heloíse, né, perguntou, se você utiliza um meio de, por exemplo, fazer um enriquecimento alimentar, né? Que para quem não sabe, é você ter formas de fazer
chama enriquecimento porque a gente está fazendo com que o animal, a gente minimiza o estresse desse animal em cativeiro, né? Então a gente pode utilizar métodos de enriquecimento ambiental, como brincadeiras, né? Alguns brinquedos, e também a gente pode utilizar alimentos para mudar a rotina dele, né? Então a rotina de comer sempre a mesma comida, então a gente dá um alimento diferente para ele, para reduzir o estresse dele. Então a gente poderia sim, né, nesse método de enriquecimento alimentar, né, de dar alimentos diferentes para esse animal, já acostumar esse animal com, sei lá, um comprimido, mesmo que seja um placebo, para ele não perceber que está tomando algum fármaco, né? Então, colocar alguma coisa diferente no alimento dele, para ele ir acostumando com isso. Não sei se deu para entender o que eu falei, acho que foi isso que ela quis dizer, de você usar esse enriquecimento para poder acostumar o animal para, no caso de uma anestesia, por exemplo, você fazer um medicamento sedativo e não mudar tanto a rotina desse animal. Né? É mais ou menos isso. Eu acredito que ela tenha falado, tipo assim, para não precisar conter o animal fisicamente. Sim, sim. O ideal é isso, assim, essa aplicação, né, essa administração de fármacos por via oral é justamente para minimizar o estresse de uma contenção química à distância, uma contenção química ou uma contenção física em seguida de uma contenção química. Então, essa é a grande vantagem de você aplicar sedativos por via oral no animal, né? A Ana Luísa perguntou se você já presenciou alguma complicação na hora de sedar o primata, e se sim, qual seria a complicação mais comum na hora? Primata geralmente é tranquilo, assim, eles são bem sensíveis aos sedativos, assim, no sentido de que dificilmente você aplica uma contenção química e você tem que fazer um repique, por exemplo, né? Então, eles, como eu gosto muito, né, como eu falei, né, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de midazolam para primatas, porque eles são, um fármaco bem seguro, né, do ponto de vista cardiovascular, respiratório, e não tem analgesia, que eu falei, né, dos alfa-2, mas se você precisar de uma analgesia, você pode utilizar opioides. E o midazolam, ele causa um relaxamento muscular muito bom para esses animais, assim. Ele dá amnésia, que eu falei. Então, geralmente eu não preciso reaplicar para ter um grau de contenção química que eu preciso. Eu acho que seria mais isso, assim, às vezes o que acontece? Um fato importante. Quanto maior o estresse do animal, mais difícil de você sedar esse animal. Isso é animal, né? Porque os receptores que você precisaria para agir os fármacos, né? Os receptores que você precisa que o fármaco se ligue, eles podem estar ocupados pelas catecolaminas endógenas, né? Adrenalina, noradrenalina. E daí, quanto maior o grau de estresse do animal, mais difícil de você sedar esse animal. Mas com primatas, como eu falei, mesmo eles estressados, né, que já são animais estressados, obviamente, a gente consegue um grau de sedação bom, de contenção química, e mesmo que a gente precise fazer uma contenção física para colocar na máscara, por exemplo, né, tranquilo. Então, eu não estou lembrando de nenhuma complicação que eu tive, assim, uma dificuldade que eu tive para sedar esses animais. Tá bem. A Victoria perguntou que uma vez ela estava participando de uma contenção de macaco prego e falaram que não era bom usar a Cepram em primatas, pois não causava sedação e deixava o animal muito agitado. Isso procede? Eu nunca usei a cepromazina para primatas, mas realmente eu não achei muita coisa na literatura falando de acepromazina. O que acontece, a cepromazina é um tranquilizante, mas em alguns animais, ele não tem um efeito bom, assim, um exemplo clássico, assim, que a gente usa muito a cepromazina é cães. Em cães tem um efeito muito bom, cães, canídeos no geral, né? Já em felinos, já não tem um efeito tão bom, né? Então, não é em todo animal que causa uma tranquilização. Eu nunca usei primatas para saber, mas eu sei que
quando não faz um efeito desejado de tranquilização, ele pode fazer o efeito contrário, que seria excitação. E tem os efeitos adversos também da cipromazina, que é hipotermia, hipotensão também. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente precisar de uma dose muito alta da cipromazina, por exemplo, para fazer o efeito de tranquilização, a gente vai causar esses efeitos deletérios também. Não sei, eu nunca tive vontade de usar cipromazina em primatas, e eu, na verdade, eu não sei, eu posso até pesquisar se tem algum trabalho falando, mas eu não me lembro de ter visto algum trabalho falando de cipromazina. É o que eu sempre falo. Quando me perguntam assim, tem algum fármaco proibido, algum fármaco que você não pode usar para esse grupo de animais? O que eu sempre respondo para que você vai usar um fármaco que não tem nada descrito, ou que você não, assim, meio que, às vezes é o que você tem na hora e pronto, assim, né? Mas se você tem disponível fármacos que você já sabe que tem um efeito naqueles animais, por que você vai usar outro, né? Então, eu tenho essa opinião sobre isso. Mas tem algum fármaco já documentado que é proibido em primatas? Olha, que eu saiba, não. O que acontece é isso, assim, né? É importante sempre, quando você vai anestesiar um animal que você nunca trabalhou antes, é sempre interessante estudar, né? Ver os protocolos mais utilizados, porque às vezes você até tem dose, você olha num livro de dose, você até tem dose de acipromazina para primata, mas aí você vai ver o trabalho mesmo, aí não tem efeito, não tem um efeito bom, né? Ou tem muitos efeitos adversos, então por isso que é importante sempre ir atrás desses artigos publicados para ver se realmente não que seja proibido aquele fármaco, mas às vezes não compensa você usar, porque não vai ter o efeito que você deseja. E vai ter o efeito até contrário ao que você deseja, né? Então não me lembro de algum que seja proibido, mas é importante observar essa questão, assim, dos trabalhos publicados mesmo. Tá certo. O Lucas também perguntou se reverte a Dex ou midazolam. Eu reverto só em situações de que eu quero que o animal volte mais rápido. Se você estiver falando de vida livre, se você faz uma contenção química a campo, né, vida livre, o ideal é sempre você utilizar protocolos totalmente reversíveis. Então, a ketamina já não entra, porque a ketamina não tem antagonista. Então, o ideal é que você faça, por exemplo, dexmedetomidina com midazolam e com opioide. Aí você faz tudo o que você precisa e depois reverte os fármacos e o animal volta para a vida dele normalmente, assim. Quando a gente fala em cativeiro, aí depende da situação. Eu reverto quando, por exemplo, quando eu vejo que o animal não está respirando às vezes tão bem, que ele está muito debilitado, algumas situações assim, ou quando ele tem alteração dos parâmetros, né? Por exemplo, a dexmedetomidina que eu falei, causa bradicardia. Se eu vejo que ele está bradicárdico e ele está na recuperação, ele continua bradicárdico, eu prefiro reverter o dexmedetomidina para voltar a frequência cardíaca para o normal. Então, nessas situações mais, mas não sempre eu reverto, não. O Vinícius perguntou se existe algum estudo sobre o período de amnésia retrógrada causada pelos benzo e até quanto tempo antes da aplicação que o benzo pode causar essa amnésia. Ixi, não sei te falar, mas eu posso olhar. Eu estava estudando esses dias e eu vi que em grandes primatas eles relatam amnésia retrógrada, mas eu não sei se não, na verdade não tinha trabalho publicado, era da experiência do autor. Ele escreveu isso. Então eu não sei, posso ver se já saiu algum trabalho sobre isso, mas eu acredito que não. Acho que é mais algo de experiência do anestesista mesmo. O Alan Reis perguntou, referente à intubação, qual é o maior risco do animal chegar a óbito? No início do procedimento ou na retirada? Então, tanto um quanto o outro, né? Então, por exemplo,
Se você vai induzir. Ah, uma coisa importante que eu não falei. Sempre quando. Eu sempre tenho preferência, que ninguém perguntou ainda, né? Sempre me pergunta, por isso que eu lembro. Eu não costumo usar muito Propofol para. Propofol para. Acho que tá dando eco. Tá dando eco aí? Eu acho que eu vou precisar desligar meus áudios, então. Tá. Vou desligar aqui das duas salas. Melhorou agora, é porque acho que tava com os dois. Então, o Propofol, ele é um indutor anestésico. Eu não uso muito para animal silvestre, porque geralmente a gente faz uma contenção química mais eficiente, né? Uma contenção química mais forte. E daí dá para tranquilamente induzir na máscara. Quando você faz o Propofol, por via intravenosa, a chance desse animal entrar em depressão respiratória, entrar em apneia, é grande. Mesmo que você faça devagar, você faça lento e a dose mínima, assim, ele pode entrar em apneia. E daí você tem menos tempo para entubar. Por isso que eu prefiro sempre induzir na máscara, porque dificilmente o animal entra em apneia quando você induz na máscara. Né? Então, com anestésico inalatório, assim, é mais tranquila essa indução. Se precisa, eu faço só um pouquinho de propofol, mais para auxiliar mesmo a indução. Mas, no geral, eu induzo na máscara, que a intubação, você tem mais tempo para intubação, quando você induz na máscara, geralmente. E daí, o ideal é sempre fazer uma pré-oxigenação. Você fica uns 5, se possível, né? De 3 a 5 minutos, pré-oxigenando o animal, oxigena 100% para ele respirar melhor, para oxigenar melhor e abrir os alvéolos, né? Para ele não ter aquele risco de atelectasia. Então, se você toma esses cuidados, você faz a lidocaína e você entuba com um material adequado, na laringoscópio, visualizando bem, a chance de esse animal ter alguma complicação na intubação é mínima. Eu, assim, nunca aconteceu comigo com primatas. Mesmo se você olha na literatura, fala, né, risco de laringoespasmo que tem, é por isso que a gente usa a lidocaína, porque eles são bem sensíveis na região da laringe. Se você cutuca e ele não tá com a lidocaína, às vezes ele pode fechar essa laringe e você não consegue entubar de jeito nenhum, e esse animal pode vir a óbito. Por isso que a gente tem que usar todos esses recursos, né, de lidocaína, de visualizar bem para entubar. Já na recuperação, é importante a gente observar o padrão respiratório do animal, a mucosa, se ele não está com mucosa cianótica, se ele está respirando bem, deixar naquele decúbito que eu falei, external de preferência, para ele respirar normalmente. E, assim, quando a gente fala de animal silvestre, mais perigoso, por exemplo, um babuíno, a gente tira a sonda endotraqueal com ele ainda meio dormindo, assim, ele não está cuspindo a sonda, ele não está com reflexo, assim, ainda presente totalmente, né? A gente acaba tendo um pouco mais de risco nessa situação. Mas também, se a gente deixa ele cuspir a sonda, se a gente deixa ele estar bem acordado para tirar a sonda, pode ter o risco dele morder essa sonda, acabar até fazendo corpo estranho traqueal. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa situação, assim, de esses grandes primatas, médios a grandes primatas. Mas é importante sempre a gente observar se o animal está respirando bem, tanto na indução quanto na recuperação. E assim que ele estiver com as mucosas normocoradas, estiver expandido bem o tórax, estiver com uma saturação de oxigênio boa, a gente consegue estubar sem nenhuma complicação. A Beatriz perguntou: quanto ao uso de alotano, por ser mais potente, não acaba sendo mais difícil acompanhar os planos anestésicos em que o animal se encontra? Sim, sim. Por conta dele ser mais potente, ele é mais... Assim, a gente precisa de uma concentração mais baixa para induzir anestesia, só que, por outro lado, o alotano, na verdade, nem usa mais. O alotano, dos anestésicos inalatórios, na verdade, é o pior que tem, tanto que nunca mais vi ninguém usando, porque ele não compensa pelo preço. Hoje em dia, o isoflurano e o sevoflurano, eles não estão tão mais caros do que o alotano, e ele tem hepatotoxicidade, ele pode causar arritmia cardíaca também, o alotano, então ele não é um fármaco que a gente utiliza mais, né? Tá bem ultrapassado.
Mas, realmente, como ele é mais potente, acaba sendo um pouco mais perigoso da gente conseguir, assim, acaba sendo mais difícil a gente manter o plano. Na verdade, a gente precisa de mais, ele demora mais para recuperar da anestesia também com o alotano, tem isso, né? Porque ele é metabolizado no fígado. Então, assim, por conta de vários efeitos dele, ele não é mais utilizado. Já que você perguntou isso, o sevoflurano tem esqueci a palavra. Tem outra característica que a gente observa nos anestésicos inalatórios, que é o coeficiente de solubilidade, que é qual a rapidez de indução e recuperação dos fármacos. O sevoflurano, comparado com o isoflurano e com o alotano, ele induz muito mais rápido e recupera muito mais rápido. Então é muito difícil, muito mais difícil manter o plano anestésico com sevoflurano, e acaba sendo mais arriscado também, do que com o isoflurano. Então, é difícil você conseguir achar o plano anestésico ideal, mais difícil com o sevoflurano do que com o isoflurano, porque ele chega no cérebro muito mais rápido e ele sai do cérebro muito mais rápido. Então, o animal acorda rápido na anestesia, mas ele também aprofunda rápido, se você não souber usar o sevoflurano. Já o isoflurano tá na média de todos, assim, por isso que ele acaba sendo mais utilizado. E é mais barato do que o sevoflurano também. O Lucas perguntou se o eletrocardiograma é diferente do cão e gato. Não, igualzinho, as mesmas ondas, mesmo traçado. O que difere é só a frequência cardíaca mesmo, né? Tem essas variações de acordo com a espécie. A Nayane perguntou se você considera que seja mais complicado anestesiar um animal silvestre do que um cão, por exemplo. Se sim, por quê e qual o maior desafio? Acaba sendo. É porque, assim, quando a gente fala de animal silvestre, existe uma variedade muito grande, né? De espécies, classes, espécies, ordens, enfim. Então, você tem que saber pelo menos um pouco de tudo, né? Porque são muitas variações, né? De espécies mesmo, de fisiologias, enfim. E cão e gato, a gente tem muito mais literatura disponível, muito mais estudos, e a gente sabe, é muito mais fácil você saber como aquele fármaco vai se comportar num animal doméstico do que num animal silvestre, porque tem muito mais estudo, né, feito, e a prática acaba sendo mais fácil no cão e no gato do que no animal silvestre, né? Então, e tem tudo, é o que eu sempre falo, né? A gente não tem desculpa, por exemplo, hoje em dia, assim, de um cão morrer por hipotensão numa anestesia. Já um animal silvestre, dependendo do tamanho do animal, dependendo do metabolismo do animal, se é muito rápido, a gente já pode ter uma situação que um animal silvestre tem uma hipotensão grave na anestesia, a gente não consegue reverter. Já no cão e no gato, isso é muito menos comum, né? A gente não conseguir reverter uma hipotensão num cão e num gato, por exemplo. A não ser que o animal esteja em choque, né? Mas por isso que é muito mais fácil também a gente anestesiar. Não que seja fácil anestesiar qualquer animal, mas comparado com um animal silvestre, os animais domésticos, a gente tem mais facilidade, né, de anestesiar por conta de ser mais previsível. A gente consegue prever melhor a anestesia de cão e gato do que animal silvestre. Acho que é essa a palavra. A Vitória perguntou quanto tempo de jejum hídrico e alimentar pós-anestesia. Na verdade, assim que o animal tiver já com reflexo laringotraqueal, que ele já tiver conseguindo deglutir e ele já tiver conseguindo andar, né, mesmo que ele esteja mais relaxado, esteja meio grogue, mas que ele já tenha a possibilidade de deglutir e de sustentar a cabeça, de conseguir
né, deglutir algum alimento e água, a gente já pode oferecer para esse animal. É importante o animal, por isso que também eu falei do antagonista, né? Se é um animal pequeno e ele está muito tempo em jejum por causa da anestesia e porque a anestesia foi prolongada e ainda tem o tempo pós-anestésico que ele vai ficar em jejum, dependendo dessa situação, talvez seja interessante você reverter os fármacos para ele voltar normalmente, né, voltar mais rápido e conseguir comer assim que mais rápido possível e não ter risco de ter hipoglicemia. Então, assim, o ideal é sempre o animal já em estação, né, já conseguir ficar em estação em pé e deglutindo, já pode oferecer água e comida. Mas sempre com supervisão, né, porque dependendo se você deixa um pote de água e ele, sei lá, dorme de novo, ele pode se afogar, né? Então é sempre importante supervisionar essa volta anestésica, ele comendo e bebendo água. A Larissa perguntou. Primeiro, falou que a palestra foi excelente, que veio em ótima hora, e perguntou sobre a recuperação em grupo. Você recomendaria, mesmo se for feito um procedimento cirúrgico, e como laqueadura e vasectomia, considerando os curativos e a curiosidade dos indivíduos? Na verdade, o ideal, assim, até que o animal esteja bem acordado, o ideal é ele recuperar sozinho para depois voltar para o grupo. Se todos os animais do grupo fizerem o procedimento na mesma hora e tiverem na mesma situação, a literatura, isso não sou eu que estou falando, a literatura recomenda que eles voltem, a gente faça essa recuperação desses animais junta, né? Então, todos os animais foram submetidos ao mesmo tempo à anestesia, eles se recuperem juntos, porque eles estão acostumados e eles se recuperam mais tranquilo. Mas, óbvio, com supervisão também, né? Porque às vezes um animal ele pode voltar mais rápido que o outro, ele pode mexer no outro e, né, tá com ponto cirúrgico, enfim. Eu acho meio estranho essa, mas é o que a literatura recomenda quando você anestesia todos os animais do grupo ao mesmo tempo, voltar juntos. A não ser a situação que eu falei anteriormente. Se é um animal ou não, se você não for anestesiar todos do grupo, só alguns, você, obviamente, você volta cada um separadamente. Você não vai voltar todos para o grupo e os outros acordados, que não foram submetidos a nenhuma anestesia, podem machucar eles, né? Mas eu prefiro sempre, não sei, né? Na minha opinião, eu prefiro que cada um recupere isoladamente para não ter risco de um machucar o outro, né? Mas, assim, por exemplo, se todo bando vai lá e pega um animal que está voltando anestesia, a gente não tem como entrar lá e tirar esse animal, né? Senão a gente vai ser atacado, né? Então, eu acho que o ideal sempre é você recuperar cada um isoladamente e só voltar quando eles estiverem totalmente recuperados para o bando. O Tiago perguntou que você disse que antes era mais escassos os locais que trabalhavam com anestesia em animais exóticos e silvestres. Eu queria saber qual conselho você daria para quem está começando agora na graduação e pretende ir por essa área de anestesia de silvestres e exóticos. Bom, tem 2 pontos, né? Hoje em dia tem muito mais lugar para trabalhar, para fazer estágio com animais silvestres, assim, tá crescendo cada vez mais, né? O número pelo menos eu falando aqui de São Paulo, tem muitas clínicas já especializadas em animais silvestres, exóticos, né? Mas também, por outro lado, tem muito mais estudante, então a concorrência acaba sendo maior, né? O que eu não sei como que tá hoje em dia, mas eu fiz estágio desde o primeiro semestre de graduação, eu já fazia estágio. Eu ia sempre, antes era mais fácil, né? Antes, os lugares tinham mais disponibilidade de dar estágio para estudante de graduação, né? Que não era estágio curricular, que era estágio extracurricular. Hoje em dia eu sei que tem uma restrição quanto a isso.
Mas aí é assim, pedindo estágio e você às vezes você não consegue de primeira, você vai lá e tenta de novo. Várias vezes eu pedi estágio, não consegui de primeira, pedi de novo, consegui. É, estudar bastante. Então, quem gosta de silvestres, a gente tem o Tratado de Animais Selvagens, né, que tem uma bíblia, e a gente tem tudo naqueles 2 volumes, e aí em português não tem nem a dificuldade de ser inglês, né, porque a maioria dos artigos científicos é em inglês, né, que a gente acha, os livros mais especializados em anestesia de animais silvestres, por exemplo, é em inglês. Então a gente meio que aprende na marra, né, a ler em inglês. Mas a gente tem o tratado que tem de todas as áreas, é muito completo. Dá para sair uma outra edição também do tratado. E ir atrás, né? Tem que correr atrás com estágio, cursos, estudar bastante, grupo de estudos também, né? Todas as faculdades praticamente hoje em dia têm os grupos de estudo de animais selvagens. E, e é isso. Acho que esse é o maior conselho, que é o que eu fiz, né? O Sérgio perguntou qual acesso na epidural e qual volume você usa para uma OSH, por exemplo, e as doses tóxicas de lido e bupivacaína para eles. Obrigada e feliz Dia da Mulher. Obrigada. Olha, epidural, a gente tem. Eu não vou saber as doses de cabeça. Eu sei que a dose da lidocaína tóxica para mamíferos no geral é média 6 miligramas por quilo e de bupivacaína é 2 miligramas por quilo, a dose tóxica. O volume de epidural, por exemplo, numa cirurgia no membro pélvico ou na cauda, né, uma cirurgia mais caudal, a gente usa 0,22 ml por quilo de volume total, né? Mas aí vai depender se você vai associar com opioide também, enfim. E também a anatomia, infelizmente, a gente não tem muitas referências de bloqueio loco-regional para primatas. Mas a gente se extrapola muito de cães e gatos, por exemplo, outros animais domésticos, para fazer esses bloqueios loco-regionais em animais silvestres. Geralmente usa o espaço lombosacro mesmo, né, que é a última vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, para fazer a punção epidural. E esses fármacos mesmo, lidocaína ou bupivacaína, aí você pode associar com algum opioide também, aí vai depender da situação, mas é perto da USH ou laqueadura, né? Eu usaria, por exemplo, uma lidocaína com fentanil, que é o que eu uso para cães, por exemplo, para fazer epidural. E aí, nessa dose, aí você precisa subir um pouco mais, né? Se você precisa de uma analgesia abdominal, aí para fazer epidural, aí você precisa aumentar um pouquinho a dose. Em cães, a gente usa até 0,36 ml por quilo, volume total de epidural, para fazer cirurgias abdominais. Lembrar que quanto mais você aumenta o volume, mais você sobe, né, a anestesia epidural, maior a chance de dar uma depressão respiratória e alguma complicação, porque você vai subindo na medula, né? Você pode atingir níveis mais craniais na medula e poder causar complicações, né? Então, tem que tomar esses cuidados aí. Mas acho que são essas as doses. Não sei se tem. Posso até procurar se tem alguma coisa mais específica, mas eu não lembro de ter achado assim, alguma coisa específica, algum trabalho falando especificamente assim, a dose para o animal, né? Mas eu vou procurar melhor. Se quiser, eu te passo depois. A Vanessa perguntou se você vai bastante depressão induzido com Propofol, que você meio que já falou que não usa Propofol, né? E às vezes deixa na máscara em vez de entubar. Obrigada. Se você vai fazer um procedimento rápido, assim, rápido, sei lá, vai anestesiar o animal para colher um sangue, por exemplo, só isso. Você não precisa fazer uma intubação endotraqueal, né? Se o animal estiver respirando bem, você só faz na máscara mesmo. Mas não é interessante você deixar o animal muito tempo, acima de 15 minutos, na máscara,
sem entubar, né? Porque às vezes ele começa a juntar muita secreção, às vezes pode até engasgar com aquela secreção, né? Então eu recomendo sempre acima de uns 15, 20 minutos de procedimento anestésico inalatório, você já entubar esse animal. O Propofol, ele realmente ele causa depressão respiratória. Eu não uso muito, né, como eu falei, para animal silvestre, eu uso mais para auxiliar na indução na máscara, com anestésico inalatório. Então, se às vezes ele não sedou tão bem, aí eu já vou pegando a veia e faço um pouquinho de Propofol, assim, uma dose baixinha, tipo 1 miligrama quilo, 2 miligramas quilo, que é dose efeito, né? Você vai vendo o animal, ele que vai te mostrando se ele precisa de mais Propofol. E daí eu vou usando dessa forma. Eu não costumo induzir direto com Propofol, mas com certeza, se você induzir só com Propofol, em primata, você vai ter muito menos tempo de intubação, porque a depressão respiratória vai ser intensa mesmo. Perdão, a Nayane perguntou como que faz o monitoramento pós-anestésico com o animal preso na gaiola. Na verdade, a gente consegue mais observar a respiração, né? A frequência respiratória, o padrão respiratório. Padrão respiratório seria a gente ver se está expandindo o tórax, né? Se ele não está com uma respiração só abdominal. O ideal é que ele esteja respirando com o tórax e com o abdômen também, né? Os dois juntos. Mucosa a gente consegue observar também pela gaiola, mas obviamente que a frequência cardíaca fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente precisaria auscultar o animal ou pegar um pulso nele, a não ser que você tenha acesso à cauda dele ou a mãozinha dele, né, com segurança, você consegue pegar o pulso dele e aferir a frequência cardíaca. Mas geralmente é a frequência respiratória, padrão respiratório e a coloração de mucosa também, que a gente consegue ver. A última pergunta do Tiago, e sobre os materiais, se você pode disponibilizar e o slide, e se você pode indicar livro sobre anestesia em primatas ou qualquer sobre anestesia em animais silvestres e exóticos. Tá. Posso passar sim. Eu não sei se. Eu acho que. Não sei se é mais fácil eu passar para vocês. Vocês têm o e-mail de todo mundo? Temos o e-mail do GES e do GCAV. Aí a gente pode criar esse drive e disponibilizar. Eu acho mais fácil. Eu posso passar os slides, eu só vou tirar as fotos, né? Porque tem foto também que não é minha. Mas eu posso passar, assim, os slides. E eu tenho os artigos que eu passei também, eu tenho eles em PDF, tenho livro. Deixa eu pegar aqui, porque daí já fica mais fácil também. Não sei se dá para ver aqui, mas eu achei que estava nessa palestra aqui. Não sei se eu vou achar aqui. Depois eu passo, porque eu tenho vários livros que eu uso, mas como eu falei, o Tratado de Animais Selvagens tem bastante referência, né, principalmente essa parte de fisiologia, né, que eu falei no começo, tá no tratado, alguma coisa de anestesia, e tem alguns outros livros, só que em inglês, que tem parte de anestesia de primatas também. Mas eu passo, daí a gente faz uma pasta no Drive e eu passo para vocês. Tá bem. Gente do GCAV, eu vou passar a palavra para a Camila, porque ela vai fazer algumas considerações sobre as próximas palestras. E é isso. Camila, você está aqui ainda? Quer falar alguma coisa ou pode finalizar?